Tá aparecendo a tela? Tá aparecendo. Então, deixa eu ver se não... Para mais um minutinho a gente já começa aqui. Tá bom. Então, Luizy, vamos começar? Ativa seu som, Luizy. Quando você estiver pronta, você pode começar, tá? Pronto, tá aparecendo a tela? Tá, tudo em ordem. Bem, meu nome é Luiz Milene, vou apresentar o caso clínico dessa semana. Eu sou fellow do segundo ano de medicina clínica. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela orientação na apresentação, Dr. Mauro, Dr. Edilberto e Dr. Carlos Irata pela compartilhar o caso. Bem, é uma paciente de sexo feminino, 64 anos, branca, aqui de São Paulo, né, que tinha queixa de baixa acuidade visual há 2 meses, indolor e insidiosa. De antecedentes patológicos, ela tinha um hipotiroidismo devido à tiroidite de Hashimoto, hipoglicemia, hiperacusia e diverticulite. E de antecedentes familiares, a mãe tinha DMRI. Ao exame oftalmológico, ela apresentava acuidade visual com correção no olho direito de 20/25 e no olho esquerdo de 20/30. Na biomicroscopia, apenas células no vítreo em ambos os olhos e a pressão intraocular dentro da normalidade. Aqui no fundo do olho direito, né, por causa dessas células no vítreo, né, a gente não consegue ver tão claramente, mas mostrando aqui nessa foto do campo amplo, a gente consegue visualizar melhor. E ampliando essa região do polo posterior, a gente consegue observar que existe alterações nessa região do polo posterior. Aqui no olho esquerdo, também com essas células no vítreo. Aqui vendo no campo amplo, né, melhor visualizado. E ampliando essa região do polo posterior, também lesões semelhantes ao que tem no olho direito. Aqui é a autofluorescência, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo. A anjo, né, numa fase mais inicial e numa fase mais tardia, né, e a gente consegue observar que tem um vazamento, né, nos vasos da retina e também da cabeça nervo óptico. Aqui na imagem do campo amplo, com essa, deixando bem nítido principalmente do nervo óptico. Aqui no olho esquerdo, também na fase inicial, como na fase tardia, né, semelhante à do olho direito, e aqui com a imagem de campo amplo. Aqui a indicianina, né, que a gente também numa fase mais inicial e outra fase mais tardia, né, e a gente consegue observar que existem os pontos hipofluorescentes no polo posterior, com essa imagem, aqui nessa outra imagem da indicianina, do olho direito, e aqui do olho esquerdo também, com esses pontos hipofluorescentes, nessa outra imagem aqui também. E aqui no CT, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, né, que a qualidade não ficou tão boa devido a essas opacidades, né, no vítreo, nas células do vítreo. E, a partir de agora, eu gostaria de abrir para discussão, né, diante desse caso de uma mulher de 64 anos, com baixa qualidade visual e indolor há 2 meses, para discussão quanto às hipóteses diagnósticas e quais exames poderia solicitar mais, além desses, para tentar elucidar o caso. Tá. Então, antes que o Irata e o Mauro comentem, que eles acompanharam o caso, e eu agradeço aqui aos dois, ao Mauro e ao Irata, por apresentar e compartilhar esse caso com a gente, que é bem interessante. Eu queria ver se alguém tem alguma ideia sobre diagnóstico diferencial. Então, eu passei uma mulher de 64 anos, com visão boa nos 2 olhos, 20/25 e 20/30, com essas opacidades vítreas, tá? Que está descrito como uma vitreite. Com essas alterações na anjo, ela tem uma vasculite, tem um borramento de disco também, bilateral, simétrico, tem um OCT praticamente normal, e na endocianina tem múltiplos pontos
hipocianescentes, né? Pequenos, com uma boa distribuição. E na retinografia, eu queria que vocês comentassem as alterações que fazem você pensar no diagnóstico principal e no diagnóstico diferencial. Se alguém quiser comentar. Cleide, quer fazer algum comentário aí sobre o que você pensaria de diagnóstico diferencial? Bom, é uma paciente que tem uma doença inflamatória bilateral, tanto de segmento anterior como segmento posterior. Tem então células no... Acho que ela tem células na câmara anterior também, né? Eu acho que se tiver muito discreto, Cleide. É no Ela tem vítreo. Só no uma vítreo, células no vítreo só. Tá. Então, ela tem uma vasculite, tem esses pontos pretos na coroide, aí são um sinal de uma coroidite. Então, eu acho que a gente tem que pensar, não dá para afastar de cara uma doença infecciosa, então tem que entrar aí nas vasculites infecciosas, nas não infecciosas também, tipo sarcoidose, e esses pontos pretos aí que tem no polo posterior, essas áreas que não ficam muito claras, não vi também, não consegui ver no ACT, com essa história de diverticulite. Eu acho que também tem que pensar numa paraneoplásica. E então eu partiria nessa investigação, causas inflamatórias infecciosas, não infecciosas e paraneoplásicas. O Cleide, da síndrome dos pontos brancos, evanescência, dessa leque de alterações, você pensaria em alguma delas, alguma dessa condição mais especificamente? Se fosse para dizer dos pontos brancos, eu pensaria, é uma doença que eu tenho pouca familiaridade, mas esse aspecto meio despigmentado, mais nasal, pensaria em birdshot, partiria aí para o HLA. Tá, então seria esse o diagnóstico diferencial. A partir disso, você faria exames laboratoriais, porque os oculares a gente tem, né? Para fazer esse diagnóstico diferencial e pensar em tratamento dessa condição inflamatória, certo? Alguém acrescentaria mais algum diagnóstico diferencial, mais alguma outra consideração antes do Mauro e do Hirata falarem? Ou alguma pergunta? Eu acho, Uhum. professor Sérgio, eu acho que assim, como a doutora Cleide falou, né, a gente tem que diferenciar, separar as causas infecciosas e não infecciosas, né? Dentre as infecciosas, acho que as principais são sífilis e tuberculose, né? Certo. E dentre a síndrome dos múltiplos pontos brancos, eu acho que birdshot é um importante diagnóstico diferencial. Serpendinosa também, eu acho que é algo para se pensar. E essa história de verticulite, Hashimoto, que é outra doença autoimune, doença de Crohn, acho que é um importante diagnóstico diferencial também, tá certo? Que seria uma doença inflamatória também. Ótimo. Mas acho que eu pensaria por aí. Tá bom. Alguém mais? Então vamos falar para o Hirata e Mauro, vocês, quem quiser falar primeiro para comentar como vocês viram a paciente, quais foram as impressões e como vocês conduziram, tá? Fica à vontade. Maurinho, fala você primeiro. Então, obviamente, no consultório, ela não vem com tudo isso pronto. Então, no consultório o que a gente tem é o equivalente à história e à retinografia, e depende de como seu consultório está montado, o ACT também, no fundo, era o que eu tinha. E mais ou menos é o que o pessoal falou. Assim, o que me chamou muito a atenção era essa inflamação bilateral. A gente conseguia ver na retinografia essa vasculite mais no setor venoso, era principalmente uma flebite. Tinha essa alteração nasal inferior, que lembra um pouco birdshot, por ser despigmentado, tem um aspecto um pouco radial, assim, de cara lembrava um pouco, mas eu confesso, como a Cleide falou, é uma doença meio rara, a gente não tem tanta vivência, e os casos que eu vi eram todos mais avançados, com lesões mais pigmentadas. Eu nunca tinha visto um caso mais inicial. Enfim, era parte do diagnóstico diferencial, mas até pela idade dela, ter mais de 60 anos, eu confesso que estava preocupado com a possibilidade de síndromes mascaradas ou paraneoplásicas. E, enfim, com a retinografia e o ACT, que não tem o edema cistoide, que em fases de birdshot mais avançadas geralmente a gente vê, no fundo você tem que abrir um leque grande e pedir uma série de exames. Eu pedi, inicialmente, pensei em birdshot, pedi o HLA A29, a indiocenina, que mostrou então depois esses pontinhos, mas bastante ênfase também
em exames de imagem, ressonância do sistema nervoso central, para ver se tinha algum sinal de linfoma, ou mesmo esclerose múltipla, apesar da ideia de ser completamente fora. CT de tórax, para a possibilidade de sarcoidose, e pedi uma avaliação reumatológica, e o reumatologista pediu uma série de exames, até pela história de doenças autoimunes que a paciente já tinha. E, no fundo, aí é esperar os exames chegarem. Tem uma questão difícil em relação ao tratamento, então, pedi os exames para fazer rápido antes de começar a instituir algum tratamento, e o que a gente consegue fazer, não sendo o veitólogo, é começar com corticoterapia, como eu te cortei. Então, ela fez os exames, logo viu essa indocianina e enfim, a ressonância não mostrou sinais de linfoma, precisam ver e tal, e aí introduzi já algum tratamento com meticortem. Mas acho que uma coisa muito interessante, além de ser uma doença rara, a gente ainda mais raramente vê ela numa fase inicial. E não é tão simples assim, a gente sempre discute casos mais típicos. Enfim, acho que a mensagem é pacientes com 60 anos, com inflamação binocular, enfim, tem que afastar as causas infecciosas, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação às doenças paraneoplásicas e síndromes mascaradas. Perfeito, Mauro, perfeito. Hirata, qual que é a tua impressão com quem vê essas inflamações? Como é que você faria o diagnóstico diferencial aí para iniciar? Como eu acho que a gente tem que raciocinar num caso como esse? Então, ela tem a manifestação que inicialmente, como o próprio Mauro chamou a atenção, que mais chama a atenção era a manifestação inflamatória vascular. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas como se fosse uma vasculite de retina, né? Ela tem também, mesmo na biomicroscopia do fundo, algumas alterações que lembravam, se você prestar um pouquinho atenção, agora fica mais fácil quando você vê todos os exames, mas ele tem algumas alterações mais, vamos dizer, branco-amareladas, mais algumas meio numulares na média periferia, que sugeria já que tivesse alguma coisa a mais, sugerindo um quadro, uma possível sensu lato coroidite multifocal. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem que abrir o diagnóstico diferencial pensando na principal manifestação. Então, num caso como esse, eu acho assim, a gente pode abrir... Isso é só do ponto de vista didático, né? Qual seria a maneira de fazer essa abordagem terapêutica? Então, eu vou colocar como sendo um diagnóstico diferencial de uma vasculite de